A história começa com um garoto descendo as escadas de uma escola militar. Enquanto caminha, dois estudantes fazem piadas sobre o fato de ele carregar uma espada. Ele ouve os comentários, mas prefere não responder, focando em sua própria determinação. Reflete que precisa se tornar forte para honrar o legado que sua família deixou para trás. Ao chegar em uma sala, depara-se com uma cena inusitada. Duas garotas estão envolvidas em uma sessão de fotos provocativas. Surpreso, ele solta uma risada, o que irrita a garota que estava posando, levando-a a acertá-lo com um golpe. Mais tarde, a mesma garota o encara e pergunta, meio ofendida, se ele não gostou da aparência dela, acusando de ser um pervertido. A outra, que segurava a câmera, comenta animada que as fotos ficaram boas. O garoto, meio confuso, se vira para ela, Ikaruga, e a questiona se tudo aquilo é ideia dela. Lembra também que ela já havia dito várias vezes para não envolver Usagi nesse tipo de coisa. Ikaruga então pergunta o que ele faria se ela espalhasse as cópias das fotos pela escola. Em outro ponto do prédio, uma aluna curiosa é advertida pelo diretor. Ele a repreende por não ter feito um bom trabalho e informa que, como punição, ela será rebaixada ao status de estudante comum, sendo designada ao 35º pelotão de teste, também conhecido como pelotão dos derrotados. De volta à sala, Usagi repreende o protagonista, lembrando que já estão no ensino médio há 6 meses e continuam com 0 pontos. Ikaruga ouve o comentário e diz que é difícil progredir quando a única linha de frente que tem é Kusanagi. Visivelmente frustrado, Kusanagi responde que é uma situação lamentável, ao que Usagi rebate dizendo que, como capitão, ele deveria mudar sua postura. Ele retruca que não é tão simples assim, pois não se sente apto para a função. Ikaruga então oferece ajuda. Ela informa que naquela noite acontecerá uma venda ilegal de artefatos heréticos de nível D, e que, se conseguirem capturar os responsáveis, ganharão muitos pontos. No entanto, o diretor aparece repentinamente na sala, surpreendendo todos. Ikaruga pergunta por que alguém tão importante como ele se daria ao trabalho de aparecer. Ele responde que ouviu muitos relatos negativos sobre o pelotão, apesar de saber que todos têm potencial. Acrescenta que, devido ao baixo desempenho do grupo, decidiu trazer alguém de peso para ajudá-los. Uka Otori, uma ex-inquisidora que está retornando ao ensino médio. A chegada de Otori surpreende todos. Usagi revela que, ainda durante o ensino médio, Otori conseguiu se tornar inquisidora em apenas 1 ano e meio. Antes de sair, o diretor menciona que ela é sua filha. Otori, no entanto, apressa-se em corrigir. Ela é apenas sua enteada, e não há qualquer laço de sangue entre eles. Logo em seguida, Usagi se aproxima de Kusanagi e diz que não gosta da ideia de ter que conviver com gênios e pessoas favorecidas. Percebendo a reação surpresa dele, pergunta se a conhece. Kusanagi confirma, dizendo que os dois já foram companheiros. Ikaruga então pergunta por que Otori abandonou a Inquisição Oficial para se juntar ao grupo. Otori responde que não pode revelar o motivo. Kusanagi, com um brilho nos olhos, olha para Otori e, após um tempo, pergunta como ela tem estado. Ela, por sua vez, pergunta quem ele é, como se não o reconhecesse. Mais tarde, à noite, o grupo se posiciona para a missão. O objetivo é recuperar um livro raro chamado Salmos Extravagantes, escrito por André Jager. O artefato tem o poder de levar quem o lê a cometer suicídio. Em outro canto, o vendedor ilegal apresenta o livro ao comprador e o adverte para não subestimar os inquisidores. Enquanto isso, Kusanagi observa um dos guardas e traça o plano. Quando der o sinal, ele servirá de distração. Otori deverá atirar nos inimigos, e 3 segundos depois, Usagi iniciará o ataque. Quando o plano é executado, ele invade a sala gritando que todos estão presos, mas se depara com vários homens armados apontando suas armas para ele. Desconcertado, ele pergunta a Usagi se ela atirou no prédio errado. Os homens armados, curiosos, perguntam se ele é um estudante da academia anti-magia. Ele tenta disfarçar dizendo que se perdeu, o que provoca risadas e novas provocações sobre sua espada. Kusanagi começa a se irritar, mas, ao ouvir o disparo de um dos inimigos, reage instintivamente, usando sua espada para cortar a bala e se preparar para o combate. Ele continua a parar os tiros com habilidade, até que uma voz familiar ecoa em sua mente, é sua irmã, pedindo que ele não a assuste. As palavras dela acalmam Kusanagi, que, rindo, afirma aos criminosos que estava apenas brincando e que não vai machucá-los. Mas, antes que possa agir de novo, as luzes se apagam. Otori surge, determinada a encerrar tudo, e exige que entreguem o livro proibido. O vendedor sorri, zombando, e invoca um dragão mecânico, o que faz Kusanagi se perguntar como ele conseguiu um armamento exclusivo da Inquisição. Otori, calma, usa sua habilidade para danificar o mecanismo do dragão até deixá-lo inutilizável. Em seguida, se aproxima do vendedor e explica que o ponto fraco do dragão antigo é o sistema central. Após prendê-lo, Kusanagi sai de onde estava escondido e vai até ela para saber se está tudo bem, mas tropeça numa bala e acaba caindo sobre a jovem, levando um soco. No dia seguinte, Otori comunica ao grupo que realizará a próxima missão sozinha. A declaração revolta Usagi, que considera isso um desrespeito com todos. Otori, em resposta, afirma que deixará algumas coisas claras. O poder de Usagi tem falhas graves,
por isso ela não é confiável em situações críticas. Em seguida, dirige-se a Ikaruga e aponta que, apesar da preparação, suas modificações exageradas são um problema, principalmente porque fusões automáticas com calibre 0.9 mm são instáveis. Por fim, ela encara Kusanagi e afirma que ele é uma vergonha como capitão, já que quase causou mortes desnecessárias. Kusanagi admite que ela tem razão. Antes de sair, Otori diz que ele não deveria sequer tentar ser um inquisidor. Enquanto as garotas reagem às críticas, Kusanagi revela que, mesmo sendo mais forte que elas, escolheu estar naquele grupo e que, por isso, elaborou um plano. A cena seguinte mostra todos preparando uma festa de boas-vindas para Otori. Quando ela entra na sala, avisa que não é do tipo que participa de confraternizações e se vira para sair. Nesse momento, Kusanagi nota um corte em seu braço e pede para tratá-la. Otori, no entanto, se afasta, dizendo que não entrou para a Inquisição para fazer amizades. Ela afirma que não o considera digno de ser seu capitão, nem deseja qualquer proximidade. Kusanagi responde que não se importa com o que ela pensa. Lembra que, gostando ou não, ele ainda é o capitão, e não vai permitir que nenhum membro do grupo se machuque. Mais tarde, os dois se encontram em uma nova missão. Durante a ação, Kusanagi abre um alçapão que ativa uma granada. Otori, sem hesitar, se lança sobre ele para protegê-lo. Logo em seguida, dois guardas aparecem. Eles conseguem deter os inimigos, e após se unir aos guardas, a protagonista entra em um container que havia sido inspecionado por Otori. Lá, ele a encontra cabisbaixa diante do corpo sem vida de uma mulher. Por um instante, ela se aproxima chorando, e em meio às lágrimas, declara que sua irmã havia retornado para resolver aquilo. Então, ela deixa o container com o semblante transformado pela raiva e começa a disparar contra os guardas. O protagonista age rápido e a impede, advertindo-a de que, caso os matasse, perderia sua licença na Inquisição. Ela, com o rosto tomado pelo choro, afirma que acabaria com todos eles. Kusanagi recorda a ela que havia ingressado na Inquisição para impedir que outras pessoas sofressem o mesmo destino daquela mulher. Ela então vira a arma na direção dele e conta que toda sua família foi assassinada por uma bruxa. Por isso, carrega esse ódio por qualquer coisa ligada à magia. Essa obsessão, diz ela, tornaria impossível para ela aceitar a ajuda de outros em sua jornada de vingança. Assim, declara que não pode fazer parte do pelotão dele. Depois de dizer isso, tenta disparar contra os guardas algemados, mas Kusanagi se move no instante e se atira sobre ela. Enquanto a segura, diz que ela pode sim se unir ao pelotão, mas deixa claro que não deve fingir compreender tudo o que se passou. Mesmo assim, ele continua tentando se aproximar. Na cena seguinte, é mostrado como o protagonista conheceu Otori. Os dois se enfrentaram em um combate até a morte logo no primeiro dia de academia. No dia seguinte à missão, ele caminha pelos corredores, refletindo sobre as palavras intensas que dissera a Otori. Enquanto isso, no escritório, o diretor comenta com ela que, embora os membros do grupo não ajam como uma equipe, possuem habilidades notáveis individualmente. Otori responde friamente que ele pode superestimá-los o quanto quiser, mas que ela ainda não se interessa por suas palavras. Diante disso, o diretor menciona que um dos membros é um candidato a relicário. Otori se surpreende com a revelação e sai da sala. Logo depois, o diretor, com um lápis nas mãos, revela que espera que em breve ela escolha seu empreiteiro. Em outro ponto, a garota que acompanhava o vendedor diz a Unted que ele tem um cheiro desagradável. Ele pergunta se ela conseguiu o item mágico. Ela responde que o fragmento não valia a pena. Então, ele muda de assunto e conta que é um necromante invocador, perguntando se um ar não precisa de uma arma para lutar. A garota, visivelmente irritada, questiona quantos ele já matou. Ele responde calmamente, 1150, sendo que metade eram criminosos. Ouvindo isso, ela diz que o mataria ali mesmo, se não fossem as consequências. A Unted, sorrindo, relembra que prometeu não se envolver com civis. Para ele, o único inimigo verdadeiro do Valhalla é a Associação dos Inquisidores. Depois, muda de assunto e afirma que eles triunfarão e acabarão com o preconceito contra as bruxas. Ela apenas diz que espera que ele cumpra essa promessa. Quando ela se afasta, ele a chama de filha da grande bruxa Marinkaid-san e deseja que as valquírias a protejam. Enquanto isso, na academia, Usagi treina sua mira. Ela comenta com o protagonista que, da última vez, errou porque estava nervosa. Ikaruga então pergunta se ela acha que errar o prédio é só um deslize comum, e Usagi promete que fará melhor na próxima missão para não ser criticada novamente. Subitamente, Otori entra e questiona sobre o que conversavam. Em seguida, acusa o protagonista de só querer ser inquisidor por dinheiro, dizendo com veemência que ele não é qualificado para ser capitão nem para fazer parte da Inquisição. Kusanagi, ao ouvir, pergunta se ela se acha no direito de dizer tais coisas. Ela o lembra de que está na academia porque teve sua permissão tirada. Também comenta que sabe que outros a chamam de calamidade por matar criminosos sem ordem, deixando cenas ensanguentadas por onde passa. Otori escuta tudo e, sem negar as acusações, sai da sala. Em outro lugar,
A Unted se encontra no alto de um prédio. Aproveitando a brisa, reflete sobre como o mundo não oferece nada de essencial aos humanos. Com esse pensamento, usa seus poderes para invocar as Filhas da Paz, e assim, trazer o fim da Era Pacífica. Enquanto isso, Otori está diante dos túmulos de seus pais e de sua irmã. Kusanagi aparece e pergunta o que houve com eles. Ela conta que tudo aconteceu há 9 anos. Ao terminar a história, confessa que, desde então, perde o controle quando vê criminosos, eliminando-os por impulso, o que justifica seu apelido. Kusanagi diz que ela está equivocada. Ela o encara e exige saber o que ele considera errado, relembrando que ele havia prometido não desistir de ser seu amigo. Kusanagi então revela que sacrificou sua humanidade para derrotar seus próprios inimigos. Depois, pergunta-se, mesmo assim, ela ainda o vê como alguém disposto a ser seu amigo. De repente, uma explosão irrompe. Os dois correm até o local. O protagonista recebe um chamado pelo interfone, e Karuga conecta a uma mensagem do diretor, que informa que a Associação dos Inquisidores enfrenta uma crise sem precedentes. O alvo do julgamento ressurgiu na cidade, um herói da antiguidade. Há suspeitas de que ele esteja indo em direção à zona proibida da academia. Por isso, os alunos devem reunir forças e lutar pela instituição. Ao final da mensagem, Ikaruga diz que, como capitão, o protagonista deve decidir o próximo passo. Ele responde que talvez o melhor seja recuar, pois se nenhum item de rank F conseguiram recuperar, uma luta seria inútil. Mesmo assim, Otori retorna à academia, determinada a capturar Nean. Lá, se depara com um enorme robô. Ao atirar, percebe que a máquina está protegida por uma barreira mágica. Ainda assim, segue lutando até ser capturada e lançada violentamente ao chão. Mesmo ferida, ela se levanta decidida a não perecer diante de um inimigo como aquele. Então, invoca o poder de Blade e solicita 2 armas. Ele surge em resposta ao chamado, perguntando o que ela deseja. Otori pede que ele cure sua perna e, depois, que dispare. As armas perguntam se é a primeira ou segunda vez. Otori responde que é a primeira. Se fosse a segunda, significaria aceitar um espírito de alto nível, o dragão Arturo Pendragon. Nesse caso, o objeto mágico seria Excalibur. Assim, ela dispara, acertando o rosto da máquina, e continua a atacar. Blade, porém, avisa que isso não será suficiente, pois o poder da Excalibur se repara sozinho. Ela decide então usar magia nobre para romper a proteção. Blade pergunta se, com isso, ela aceita. Otori responde que não está aceitando nada, apenas ordenando que ele cumpra. Ao tocar na arma, ela é envolvida por energia suficiente para ferir a máquina. Mas no meio da batalha, Blade informa de que seu mestre ordenou a interrupção da caçada. Otori hesita, e nesse momento é atingida. Quando o inimigo está prestes a finalizá-la, o protagonista surge, cortando o dragão com sua katana. Ele a salva, e Otori, surpresa, diz que ele deveria fugir, pois aquele oponente era impossível de enfrentar. Kusanagi, firme, responde que descobrirá por si mesmo e parte para o combate. Durante o combate, Ikaruga comunica ao protagonista que o dragão possui um canhão de tecnologia avançada, que precisa resfriar após cada disparo. Essa informação dá ao protagonista uma oportunidade entre os ataques, e ele decide partir para uma abordagem mais direta, enfrentando a criatura corpo a corpo. Após uma série de investidas, Usagi ordena que ele utilize o atirador, e, dessa vez, o disparo atinge o alvo com sucesso. No entanto, a criatura começa a liberar um poder incomum, e Ikaruga, observando da base, alerta que a máquina está prestes a ativar uma magia nobre, instruindo o protagonista a recuar imediatamente. Kusanagi tenta se afastar assim que escuta o aviso, mas sua tentativa falha. Ele é atingido pela explosão mágica e fica gravemente ferido. Caído no chão, seus pensamentos se voltam para a morte iminente, lamentando o destino que o aguardava. Nesse instante, algo inesperado acontece. Um lápis surge diante dele para parabenizá-lo. Ele havia sido escolhido como segundo contratante. Antes de selar o contrato, deveria responder algumas perguntas. Na cena seguinte, o protagonista se encontra em outro mundo, onde o lápis começa a interrogá-lo. Na última pergunta, ele é confrontado com uma decisão crucial. Estaria disposto a abrir mão de sua humanidade para vencer seu inimigo? Essa questão o faz lembrar das palavras de Otori, e então ele responde, com firmeza, que está disposto. Com isso, o lápis declara que o contrato está selado e ordena que ele puxe o gatilho. Ao fazê-lo, o protagonista retorna ao campo de batalha, agora equipado com uma armadura de grande poder. Confuso com o que acabou de acontecer, ele questiona mentalmente a situação. É então que Pensil aparece e explica que faz parte da série de relíquias inimigas, que só podem ser utilizadas por inquisidores. Ela informa que ele foi escolhido como seu portador e acrescenta que o inimigo está se aproximando, mas agora, com um novo poder, ele pode lutar com liberdade. Graças à ajuda de Pensil, o protagonista consegue vencer o dragão, que, surpreso, decide recuar para preparar uma nova estratégia. No final da batalha, o inimigo questiona se aquilo seria realmente permitido. O protagonista responde que sim, se mais ninguém aceitasse, ele aceitaria.
Em seguida, vemos o diretor da academia em uma conversa com outra pessoa sobre Marin e Kaido. Essa pessoa revela que ambos apagaram quase todas as próprias memórias, uma precaução para impedir que informações fossem extraídas deles. Também comenta que acredita que a garota seja a bruxa Aurora, desaparecida há 3 anos. Mais tarde, o diretor explica ao protagonista e a seu pelotão que relíquias escolhem seus próprios usuários, sendo que apenas aquele lápis nunca havia escolhido alguém. Ele informa que essa é a única relíquia com forma de espada, razão pela qual Kusanagi era a opção ideal. Pensio então os interrompe para dizer que o protagonista era o mais compatível com ela, já que um espadachim comum não serviria. O diretor comenta que o único problema de Pensio é sua tendência a assumir forma humana, por isso a colocou na mesma turma. Ele também revela que providenciou documentos falsos e uma identidade para ela. Quando o protagonista lê o registro, surpreende-se ao ver que o nome dela é Kunazi. Pensio então passa a chamá-lo de irmãozinho. Em meio a isso, uma das garotas, claramente irritada, pergunta ao diretor se todos estavam ali apenas para ouvir essa história. Ele responde que não, e logo anuncia que há uma missão especial para o pelotão 35. Em seguida, chama Mari e Kaido ao escritório para explicar que a academia está testando um novo sistema que permite a entrada de bruxas na escola, integrando-as à Inquisição. A função dele seria protegê-las e garantir que suas verdadeiras identidades permanecessem em segredo. Ao saírem do escritório, Mari afirma que não precisa de guarda-costas, já que possui uma coleira com rastreador GPS que impede sua fuga. Kusanagi acrescenta que a coleira explodirá caso ela tente usar magia. Nesse momento, ela pergunta às outras meninas o que deveriam fazer. Ikaruga e Usagi sugerem que talvez devam deixá-la em paz, agora que ela vive como uma humana comum. No entanto, Otori reage com firmeza e diz que isso não é possível, pois protegê-la é parte da missão. Ela declara que Mari não poderá agir como quiser, o que leva as duas a discutirem sobre magia e bruxas até que Mari se retira, refletindo que nem mesmo lembra seu próprio nome. Ao longo do dia, Otori e Mari se enfrentam em várias atividades até chegarem ao horário do almoço. Lá, Mari come o último sanduíche, que também era o preferido de Otori, reacendendo a disputa entre elas. Tentando evitar que o conflito aumente, o protagonista tenta intervir, e acaba sendo atingido pelas duas ao mesmo tempo. Mais tarde, Kusanagi está no pátio da escola quando Mari aparece com um refrigerante, entregando-o para aliviar a dor do golpe anterior. Ele sorri e pede desculpas pelo comportamento de Otori, explicando que ela sempre se descontrola quando o assunto é magia. Mari pergunta por que ele está se desculpando e comenta que, na verdade, a reação de Otori foi até natural, já que eles tecnicamente ainda são inimigos. O protagonista afirma que ela não é uma inimiga só por ser uma bruxa, especialmente agora que está se unindo à Inquisição. Mari, com ironia, retruca dizendo que ele não deveria confiar tão rápido, e que não fique surpreso se ela tentar matá-lo enquanto ele dorme. Apesar da ameaça, quando ela recolhe o que jogou no chão para jogar no lixo, o protagonista começa a rir. Ele diz que é engraçado que, mesmo após uma ameaça dessas, ela haja como uma cidadã exemplar. Mari responde, emburrada, que a culpa não é dela se a tentativa de saída dramática falhou. Ele então comenta que bruxas também são pessoas. Ela pede que ele pare com as frases motivacionais e pergunta se entrou para a Inquisição porque odeia a bruxa. O protagonista nega e devolve a pergunta. Mari admite que não tem certeza, mas subitamente se lembra. Ela queria provar que a magia pode ser algo bom para a humanidade. Ele ouve suas palavras e comenta que aquilo sim foi uma fala motivacional. Já se preparando para ir embora, Mari o interrompe e pergunta seu nome. Ele responde que é Takeru Kusanagi. Em outro lugar, no topo de um prédio abandonado, um homem recorda a noite em que entregou Mari e pensa que deveria tê-la torturado mais. Na academia, Mari e Otori continuam em conflito até que o protagonista intervém e tenta explicar por que os três estão no mesmo pelotão. Otori, no entanto, o ignora e questiona por que ele chama a bruxa pelo nome. Mari aproveita o momento e abraça o protagonista, provocando Otori ao dizer que agora eles se tratam pelo primeiro nome. Otori, indignada, afirma que o protagonista a decepcionou por ter sido enganado por um feitiço. De repente, Usagi grita pedindo que parem com a briga e parem de desperdiçar tempo. Ikaruga então pergunta como deveriam usar o tempo deles, e Usagi mostra um panfleto, o anúncio do torneio de jogos de guerra de outono da academia. Enquanto caminhava pelo corredor, o protagonista observava atentamente o anúncio do torneio, quando um garoto surgiu de repente, com a nítida intenção de provocá-lo. Assim que o viu, o protagonista soltou um kick involuntário, o que fez o garoto franzir o senho e dizer com firmeza que não queria ser chamado por esse nome. Em seguida, perguntou se eles iriam mesmo participar do torneio. Kusaki respondeu que, ao menos, iriam inscrevê-lo. Kyo então comentou que certamente conseguiram convencê-lo de que ganhariam 100 pontos, acrescentando que o pelotão deles seria o adversário deles na segunda fase. Com um olhar desafiador, afirmou que estaria esperando, embora, no fundo, duvidasse que aquele grupo de derrotados fosse chegar tão longe. Mais tarde, ao sair da escola, o protagonista encontrou Mari e perguntou por que ela ainda não havia ido embora. Mari explicou que não poderia sair sem ele, pois eles iriam ficar juntos.
A resposta o deixou sem palavras por alguns instantes, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Otori surgiu inesperadamente e agarrou Mari pela cabeça, acusando-a de usar algum tipo de feitiço. Não permitiria que alguém como ela ficasse sozinha com Kusanagi. Otori argumentava que o protagonista era o típico pervertido descrito nos livros, e que, com certeza, cairia de amores pelos encantos de Mari sem perceber. No caminho de volta, Otori tentou justificar por que Mari deveria ficar com ele. Ainda acrescentou que o protagonista não precisava se preocupar, pois montaria guarda do lado de fora e garantiria que ele não fosse atacado quando chegasse. Otori os acompanhou até a porta do apartamento, entregou as chaves e informou que tinha compromissos de trabalho, por isso sairia mais tarde. Assim que o protagonista voltou, deu de cara com as garotas usando roupas mínimas, enquanto tomavam banho. Otori, ao entrar de repente, pensou ter visto um fantasma e, tomado pelo pânico, saiu correndo, fazendo com que todos caíssem em cima do protagonista pela manhã. Depois, durante o torneio, o pelotão lutava com determinação quando um dos adversários começou a zombar de Kusanagi por ele ainda usar uma espada. O comentário despertou a fúria do protagonista, que virou-se para Otori e disse que ele deveria servir de isca para ganhar tempo. A proposta causou certo constrangimento no grupo, mas, surpreendentemente, Mari, que até então se recusava a lutar ao lado deles, decidiu ajudar. Ela própria se ofereceu como isca, o que motivou Otori e os outros a lutarem com tudo o que tinham. No fim, o pelotão saiu vitorioso, e a felicidade era visível nos rostos de todos, principalmente do protagonista, que não parava de comentar o que Mari havia feito por eles. Animado, ele sugeriu que todos fossem comemorar. Otori, porém, lembrou que precisava entregar um relatório, então se afastou do grupo e foi até a sala do diretor. Lá, percebeu que o local estava vazio, mas sobre a mesa encontrou documentos que falavam sobre Mari. Descobriu que ela havia se envolvido com Bajala e que seu crime fora homicídio. Enquanto isso, do lado de fora, Mari conversava com o protagonista, dizendo que Usagi e Karuga estavam se dando muito bem ultimamente. Kusanagi, um pouco surpreso, respondeu que os dois viviam às turras, mas com o tempo acabaram se entendendo. Mari então comentou que acreditava que, se ela e Otori também conseguissem se entender, poderiam formar um bom casal. Contudo, ela mesma concluiu que isso jamais aconteceria. O protagonista mudou de assunto e disse que estava refletindo sobre o que ela havia contado outro dia. Comentou que, para ele, ela não era diferente das outras garotas do pelotão, e que não precisava continuar se isolando só porque era uma bruxa. Mari respondeu que lembrava muito pouco de seu passado. No entanto, havia algo que a fazia desconfiar de que talvez ela não fosse quem imaginava, e isso a deixava assustada. O protagonista tentou tranquilizá-la, dizendo que, independentemente do tipo de pessoa que fosse, ele continuaria ali, mesmo que fosse apenas para ignorá-la. No dia seguinte, Ikaruga mostrava grande empolgação com os novos modelos de robôs, mas foi interrompido por Tori, que chegou até o grupo pedindo para conversar a sós. Longe dos outros, ela revelou o que havia lido sobre Mari. Na sala de monitoramento, o diretor entrou e se aproximou de Kurogane. Ao vê-lo, Kurogane comentou que parecia ter descoberto a verdade sobre Mari. O diretor, então, se perguntou se Valhalla voltaria a aparecer. Enquanto isso, no campo de batalha, Kyoria gritava, perguntando se o protagonista pretendia lutar ou não. Como não obteve resposta, mandou seu pelotão agir. De repente, Yoshimizu apareceu gravemente ferido, o que causou preocupação em Kyoria. Nesse instante, algo estranho começou a sair do estômago de Yoshimizu, e Kusanagi, ao perceber o que era, deixou seu esconderijo. Diante dele, uma figura fantasmagórica emergia do corpo de Yoshimizu. Era Unted, o comandante da patrulha de Valhalla em território inimigo. Após se apresentar, ele disse a Marine Kaido que estava ali para resgatá-la. Porém, quando tentou se aproximar, Kurogane ordenou que seus seguranças atirassem nele. A Unted, por sua vez, ergueu uma barra mágica para se defender e invocou os dragões para eliminar os soldados. Kurogane, observando a cena, pediu permissão ao diretor para usar uma relíquia Hater. O diretor autorizou, mas instruiu que deixassem o feiticeiro nas mãos do pelotão de Kusanagi. Dentro da barreira mágica, a Unted virou-se para Mari e perguntou se o protagonista era seu namorado. Ela confirmou que sim. Isso deixou Kusanagi irritado, que logo foi chamado de perseguidor por Aunted. Diante disso, o feiticeiro declarou que mataria Kusanagi por interferir entre ele e Mari. Furioso, o protagonista se transformou no caçador de bruxas e perguntou a Lápis o que sabia sobre o inimigo. Lápis explicou que se tratava de um necromante de Valhalla, classificado como uma ameaça de nível 5. Aunted, ao ver a transformação, ficou surpreso. Perguntou se o protagonista era mesmo quem havia derrotado seu subordinado em Ard. Ele também confessou que nunca imaginou que o garoto tivesse firmado um contrato com um Haikir. Disse ainda que não esperava que as coisas fugissem do controle e perguntou se poderia ser deixado ir. Kusanagi respondeu que não era tão compreensivo quanto parecia e o atacou. A Unted, então, convocou seu Jinslav para se defender. Enquanto isso, Otori se juntou ao resto do pelotão e avisou ao diretor que apresentaria uma denúncia por detenção ilegal de Mari. O diretor disse que, se ela quisesse negociar, ele ouviria.
Otori então declarou que tinha um pedido, e que estava extremamente irritada. Transformado em sua forma mais poderosa, a Unted comentou que era a primeira vez que via uma espada Raikir como a de Kusanagi. Observando, perguntou a Lápis se o inimigo também seria capaz de se tornar um caçador de bruxas. Lápis negou, dizendo que o que presenciavam era uma transformação heroica, só possível com um feitiço antigo e quase perdido. Em outro momento, a Unted revelou a Mari que também era uma bruxa como ela. Mari, surpresa, afirmou que não o conhecia. Então, a Unted revelou que havia lançado um feitiço para apagar suas memórias e começou a revertê-lo. Assim que Mari recuperou a lembrança, a Unted a advertiu, se ela retornasse ao orfanato, ele pouparia a vida de Kusanagi. Assim que conseguiu enxergar as outras crianças, o protagonista se levantou apressado, decidido a contar a verdade para Mari. Ele precisava dizer que aquilo era uma farsa. Em seguida, revelou que Otori havia feito uma investigação e descoberto que todas as crianças do orfanato estavam mortas. Quando ela ouviu isso, teve que admitir, com pesar, que era verdade. Só então o protagonista comentou que, sendo uma necromante, Mari teria o poder de trazê-las de volta. Mesmo que ele próprio fosse o responsável por aquelas mortes, Mari não conseguiu conter as lágrimas. As palavras dele haviam mexido com ela. Ele falou, com firmeza, que não iria julgá-la se ela quisesse puni-lo, mas que preferia vê-la dedicando sua vida a salvar outras com sua magia. Ele então perguntou se esse não era o sonho dela. Mais tarde, a protagonista se preparava para o combate. A batalha se iniciou e logo ficou claro que ela estava em desvantagem. Foi quando Pencil ativou as memórias do filtro de análise direto na retina dela, permitindo que Kusanagi enxergasse a habilidade oculta de Dinislav. A protagonista virou-se para Lápis e quis saber se podia trocar a espada durante a luta, caso fosse necessário. Ele respondeu afirmativamente, e então Kusanagi avançou contra o feiticeiro. Quando ele parou o ataque, o protagonista trocou rapidamente por uma lâmina mais curta e conseguiu feri-lo. O confronto prosseguiu intensamente até que a Unted lançou o corpo de Yoshimizu sobre o protagonista. Aproveitando a distração, conseguiu atingi-lo. Nesse momento, Otori apareceu e disse a Mari para não se preocupar com o colar, ele não explodiria, pois havia chantageado o diretor para desativar o mecanismo. Ambos decidiram apoiar o protagonista. Otori então atraiu a atenção do inimigo enquanto Mari se concentrava para lançar seu feitiço mais poderoso. Contudo, na hora decisiva, ela não conseguiu acertar a Unted, que riu e zombou dizendo que ela precisava melhorar sua pontaria. O que ele não sabia era que o protagonista havia absorvido o poder dela e ainda estava de pé. Logo, as espadas dos dois colidiram com força. O protagonista saiu vitorioso, e o herói de Aunted foi desativado. Ferido, Aunted perguntou o nome de quem o havia vencido. O protagonista respondeu com firmeza que se chamava Takeru. Ao ouvir o nome, Aunted comentou que ele fazia parte de um antigo clã de caçadores de demônios, e logo em seguida usou sua magia para escapar. No fim, a barreira mágica foi destruída e o protagonista desabou no chão. Mari se aproximou e, emocionada, disse que estava feliz por tê-lo conhecido. No dia seguinte, Usagi era repreendida pela mãe devido às suas notas baixas. A mulher anunciou que adiantaria o casamento da filha, o que faria daquele o último mês de Usagi na academia. Abalada, Usagi implorou, segurando o braço da mãe, que esperasse até sua formatura. Em resposta, a mulher lhe deu um tapa e afirmou que ela não era sua verdadeira mãe. Enquanto isso, na academia, os alunos foram informados de que no festival daquele ano algumas moedas especiais estariam em circulação. Elas poderiam ser trocadas por pontos nas promoções ou até mesmo por dinheiro. No encerramento do discurso, o protagonista apareceu na sala do pelotão, cheio de entusiasmo, dizendo às garotas que daria o melhor de si. Otori, observando, explicou a Mari que aquele evento era muito importante para ele. Foi quando Ikaruga entrou e comentou que, na verdade, o dinheiro também era. De repente, Kusanagi disse que precisavam montar um plano de batalha, preparar uma lista de materiais e encontrar uma sala grande e vazia. Enquanto o protagonista organizava tudo, Ikaruga contava às garotas que os pais de Kusanagi haviam deixado uma enorme dívida, o que talvez explicasse sua preocupação com o dinheiro. Do lado de fora, Usagi se aproximava da sala quando escutou seus colegas falando sobre os preparativos para o festival. As palavras de sua mãe voltaram à mente, e ela achou que não teria muito o que contribuir. No entanto, logo ouviu que os outros realmente se importavam com ela. Nesse momento, ouviu também Ikaruga dizendo que Usagi gostava de ser chamada de Kusa-chan, o que a irritou profundamente. Ela entrou furiosa na sala, gritando que não gostava daquele apelido. Todos se surpreenderam com sua reação, mas tentaram acalmá-la. Usagi então mudou de assunto e disse que o mais importante era conversar sobre o festival. Nesse instante, um aluno entrou na sala e se apresentou como Isida, a capitã do 23º pelotão de testes. Ela perguntou se eles estariam interessados em formar uma aliança para o festival, já que seu grupo estava com poucos integrantes. A proposta pegou todos de surpresa. O protagonista, no entanto, comentou que seria bom ter apoio em caso de dificuldade. Na cena seguinte, Usagi andava pelos corredores refletindo. Ela queria apenas passar seus últimos dias na escola ao lado das amigas. Por acaso, acabou esbarrando no garoto que fazia a reportagem do festival.
Um pouco nervosa, ela o chamou de Masama King, e ele pediu que não o chamasse assim. Ficou impressionado com o quanto ela havia crescido. Disse que se preocupou muito ao saber que ela havia entrado naquela escola e, com um olhar protetor, afirmou que dali em diante estaria sempre ao lado dela. Isso fez com que Usagi se ajoelhasse, chorando. Enquanto isso, na sala do pelotão, o protagonista pediu a Mari a localização de Otori. Ela informou que Usagi estava na igreja, então ele rapidamente perguntou se ela poderia reverter o feitiço, e ela confirmou que sim. Juntos, partiram para resgatá-la. Usagi, por sua vez, estava dormindo, com um pesadelo sobre o dia em que acidentalmente matou seu irmão e o momento em que conheceu Reima. Ao acordar, encontrou Reima, que lhe disse que estavam na noite de núpcias, tentando beijá-la. Usagi se recusou, o que fez com que ele a batesse e lhe dissesse que ela agora lhe pertencia. Por isso, ela deveria obedecer e parar de resistir. Reima, então, começou a se despir, mas foi interrompido quando Usagi, finalmente, encontrou coragem e o mordeu com todas as suas forças. Reima caiu no chão, irritada, e gritou para ele que não ia sempre fazer o que ele mandava. O homem, furioso, convocou sua armadura para atacá-la, mas, de repente, o protagonista apareceu arrebentando uma janela e a atingiu com sua espada. Ele então disse a Usagi que ela precisava ajudar Mari. Mais tarde, Ikaruga entregou a Usagi o rifle de seu avô, junto com balas especiais que poderiam ferir Mephisto, mas avisou que, como o corpo ainda era de Otori, ela não deveria atirar em áreas vitais. Enquanto isso, Mari estava tentando destruir a fonte de energia quando Mephisto chegou ao local e tentou enganá-la. Mari começou a rir, perguntando onde ele tinha aprendido a atuar, já que Otori nunca se importava com ela, o que significava que Mephisto não precisava fingir. Mas foi só quando ele tentou matá-la que Usagi apareceu e a empurrou da varanda. No chão, Usagi apontou seu rifle para Mephisto. Ele, por sua vez, usou sua magia e fez com que todos os garotos se apaixonassem por Usagi. Do outro lado, na igreja, o protagonista estava prestes a dar o golpe final em Reima, que, de susto, acabou molhando as calças. Janai, então, interrompeu o ataque e foi embora. Pencil perguntou por que ela não a matou, e o protagonista respondeu que Usagi não tinha pedido para fazer isso. Enquanto isso, onde Mari estava, Mephisto atirou no ombro dela. Ela olhou para ele e disse que ele falhou, mas como tinha falhado, ele tentaria novamente. Nesse momento, o protagonista apareceu e avisou Mephisto que estava ali para recuperar Otori. Ela sorriu e invocou o relicário de Otori para atacar o protagonista e roubar seu poder. Mephisto comentou que o poder de Otori poderia eliminar qualquer magia que a fonte conhecesse. Usagi, sem saber em quem atirar, foi orientada pelo protagonista a disparar em ambos, ele e depois Otori, já que nenhum dos dois morreria. De repente, Otori começou a lutar contra Mephisto. No momento em que ele conseguiu ter um pouco de controle sobre seu corpo, disse a Usagi que, se a considerava sua amiga, deveria atirar nela. Usagi, ao ouvir isso, disparou rapidamente contra Otori. Isso fez com que a alma de Mephisto saísse do corpo de Otori. Usagi então usou sua segunda bala para atingir o fantasma de Mephisto, derrotando-o finalmente. Depois da batalha, todos se aproximaram de Otori, preocupados, para verificar como ela estava. Ikaruga chegou e tomou seu pulso, informando que ela estava viva. Mais tarde, Otori acordou e pediu para todos ficarem quietos, pois ela estava bem. No dia seguinte, durante o festival, o protagonista descobriu que Usagi queria falar com ele. Ao entrar no quarto, ele a encontrou com pouca roupa. Kusanagi rapidamente a cobriu com seu casaco, e ela lhe disse que, graças a ele, o casamento tinha sido cancelado e ela também poderia ficar na academia. Por outro lado, o diretor falou com Kurogane, dizendo que eles começariam a ligar para Ikaruga, pois precisavam discutir sua família. Mais tarde, Ikaruga apareceu na sala do diretor, onde ele lhe entregou o resultado da inspeção do frasco perdido e perguntou o que ela achava. Ikaruga perguntou o que ele tinha nas mãos. O diretor mostrou uma foto de uma identificação de elfo negro da matriz perdida e disse que o alquimista queria usá-la para criar armas. Quando Ikaruga ouviu isso, ele afirmou que era um absurdo, pois não havia sobreviventes ou células dessas criaturas. O diretor sorriu e respondeu que a matriz perdida estava bem preservada até ser perdida há 4 anos. Ele então perguntou se isso não parecia familiar, já que foi criada pelo alquimista como uma criança prodígio. Ikaruga respondeu que já havia contado tudo o que sabia sobre o alquimista e saiu dali. Kurogane, por sua vez, disse ao diretor que achava que isso era suspeito, e sugeriu que deveriam prendê-la e interrogá-la. Mas o diretor disse que isso seria muito trabalhoso e seria melhor deixá-la ir, já que ela ainda tinha muitas informações úteis contra o alquimista. Enquanto isso, no corredor da escola, Ikaruga pensava que 4 anos era muito tempo e pegou seu celular para falar com alguém. Do outro lado, o pelotão estava olhando seus pontos e ficaram decepcionados por terem conseguido tão pouco. Na cena seguinte, vimos todo o grupo reunido em sua sala, tentando decidir quais missões fazer para ganhar pontos. As meninas brigaram para escolher para onde ir, e o protagonista aproveitou para se aproximar de Ikaruga e perguntar por que ela não estava com o resto do grupo. Ela respondeu que não estava de bom humor e que nada tinha mudado, já que ainda eram os perdedores. Kusanagi comentou que sempre foram assim desde que ficaram sozinhos, e Ikaruga brincou,
dizendo que parecia que estavam casados. O protagonista reclamou, dizendo que ela gostava de incomodá-lo, e saiu com o resto do pelotão. Mas de repente, Ikaruga se aproximou e disse que ia faltar à escola por um tempo, o que fez com que os outros perguntassem por que ela faria isso. Ela respondeu que poderia explicar, mas achava que eles não conseguiriam lidar com a verdade. Depois que Ikaruga saiu, o protagonista lembrou o dia em que se conheceram e comentou que ela nunca se despedia. Isso preocupou todos, e então Usagi contou que Ikaruga estava agindo de forma estranha ultimamente. Enquanto isso, em um laboratório, Izuka Sujinami estava conversando com a Unted. Ele perguntou se a ressurreição dos elfos tinha sido bem-sucedida, e ela respondeu que estava muito longe de ser capaz de reviver os elfos negros. A Unted então perguntou por que ela tinha traído o químico para se juntar ao Fala. Yuka explicou que o alquimista era apenas uma empresa e que ela tinha que fazer o que pediam. A Unted perguntou se ela não sentia nada no dia em que ele pediu para matar pessoas, e começou a repreendê-la, dizendo que ela deveria sentir algo pelos humanos. Mas Ikaruga, rapidamente, respondeu que não os matou, então não sentia nada. A Unted concordou com ela, e Yuka pediu desculpas, dizendo que não precisava se preocupar. Ela estava prestes a cumprir sua promessa, quando de repente, um som estridente e abafado invadiu sua mente, deixando-a atordoada. Com um olhar sério, ela virou-se para o assombrado e revelou que informações sobre a matriz perdida haviam vazado, explicando que quem a havia roubado foi sua própria irmã. Enquanto isso, o pelotão que seguia Ikaruga perdeu seu rastro e, acreditando que ela havia se escondido em algum labirinto subterrâneo, não sabia o que fazer. No entanto, em meio ao labirinto, a irmã de Ikaruga conversava com ela, dizendo que carregava a matriz perdida, e que agora, mais do que nunca, era sua responsabilidade cumpri-la. Ikaruga, com uma expressão firme, perguntou se o acordo significava que ela poderia realizar os experimentos que haviam sido planejados. A resposta de Izuka foi simples e direta: sim. Aquilo era o que ela esperava. Izuka, no entanto, advertiu que, uma vez que chegassem ao local combinado, não haveria mais retorno. Não me importo, respondeu Ikaruga com firmeza. O que importa é a ressurreição dos elfos. Ela confessou, então, que não confiava em Izuka e que, caso ela cruzasse seu caminho mais uma vez, não hesitaria em matá-la. Enquanto isso, o protagonista e seu grupo se viam forçados a fugir de um grupo de gangsters, que os havia seguido sem saber ao certo sua localização. Kusanagi, determinado, perguntou a Lápis onde Ikaruga estava. Quando finalmente a encontrou, desmaiada e acompanhada de 2 guardas, a situação rapidamente se transformou em uma luta. O protagonista, enfrentando os guardas, fugiu com Ikaruga nos braços. Após se refugiarem em um local seguro, Ikaruga questionou o motivo de eles a seguirem. Kusanagi pediu para conversarem mais tarde, pois haviam outras prioridades, como ajudar as meninas. Ikaruga, no entanto, se mostrou cética, afirmando que eles não seriam capazes de ajudá-las. Antes que pudessem continuar, um exército de robôs surgiu e os atacou. Ferido, o protagonista pediu para Ikaruga se esconder enquanto ele tentava encontrar os outros. No entanto, antes que pudesse dar mais um passo, Kusanagi desmaiou, e Ikaruga, tomando a situação em mãos, decidiu levá-lo para seu abrigo. No caminho, ela ligou para sua irmã, avisando sobre as mudanças nos planos. Izuka, desconfiada, perguntou se aquilo não era uma armadilha, mas Ikaruga garantiu que não era. Explicou que se tratava de um grupo de conhecidos da academia, mas Izuka não acreditou. A irmã de Ikaruga, sem hesitar, afirmou que, se seus amigos morressem, ela nunca conseguiria a matriz perdida. Enquanto isso, na academia, o diretor recebeu a notícia do alquimista, que informava que as investigações sobre os elfos não haviam sido autorizadas, mas realizadas por Ikaruga. Ao ouvir isso, o diretor ordenou que todos os caçadores e guerreiros se preparassem para a guerra. Em outra parte, as garotas do pelotão estavam presas em masmorras, conversando sobre os rumores a respeito do alquimista, até que, de repente, Izuka Sujinami, irmã de Ikaruga, apareceu. Ela, com uma expressão curiosa, comentou como era surpreendente que alguém com a personalidade de Ikaruga se envolvesse com pessoas como elas, questionando se eram realmente suas amigas ou apenas suas peças. Usagi, sem perder tempo, afirmou que eram suas amigas e que a conheciam melhor do que ninguém. Yuka, com um olhar desconfiado, perguntou se isso era realmente verdade, insinuando que Ikaruga talvez não fosse quem todos pensavam. Ela então prometeu mostrar quem Ikaruga realmente era, e o próximo flashback revelou uma Ikaruga ainda criança, roubando a matriz perdida e abandonando sua irmã, não suportando a vida que levavam na academia. De volta ao presente, Ikaruga, já ao lado do protagonista, contou a ele a verdade sobre o roubo da matriz, revelando que o fizera para mantê-la longe da academia. Surpreso, Kusanagi comentou que era a primeira vez que ouvia sobre isso. Ikaruga, por sua vez, respondeu que ele nunca perguntara nada e que, agora que sabia a verdade, ela era apenas mais uma Sujinami. Ela confessou que, em muitos momentos, não sabia distinguir o certo do errado. O protagonista, então, perguntou por que ela havia deixado a academia para ir sozinha até a fronteira, ao descobrir os planos para reviver os elfos sombrios. Ikaruga questionou o que ele faria no lugar dela, e Kusanagi, com firmeza, respondeu que a ajudaria.
Isso levou Ikaruga a questioná-lo. E se fosse esse o caso, você me impediria? O protagonista, então, afirmou que faria o possível para parar, caso fosse necessário. Com um olhar silencioso, Ikaruga revelou que estar com ele a acalmava. Então, sem mais palavras, ela subiu sobre ele, começando a se despir. Enquanto fazia isso, disse-lhe que talvez fosse a última vez que pudessem viver algo assim. Surpreso e sem saber o que fazer, Kusanagi ficou em choque. Ikaruga, com um olhar determinado, disse que ele deveria apenas fazer amor com ela e pronto. Depois, em uma pausa, perguntou se ele era virgem, garantindo que também era, e que talvez aquele fosse o fim para ambos. O protagonista, confuso, perguntou o que ela quis dizer com última vez, mas antes que pudesse obter uma resposta, o som de helicópteros ecoou à distância. Imediatamente, Kusanagi percebeu que Shemiz estava por perto, e Ikaruga, com um olhar arrependido, confessou que havia feito a ligação para eles. Ela disse que seu convite estava inspirado, pois precisava ir. Antes de partir, ela o beijou e, em um movimento rápido, injetou algo em Kusanagi que o deixou paralisado, tornando impossível para ele persegui-la. Enquanto Ikaruga se afastava, ela encontrou sua irmã, que lhe disse que, caso ela quebrasse a promessa, dedicaria sua vida inteira para torná-la um inferno. Por outro lado, as garotas do pelotão foram libertadas, e rapidamente, Usagi se colocou em movimento, avisando aos outros que iria resgatar Ikaruga. Otori, ouvindo isso, perguntou o que ela pensava sobre o passado da amiga. Usagi, com os olhos marejados, respondeu que o passado não importava para ela, o que valia era quem Ikaruga era agora, e por isso ela iria resgatá-la. Ao ouvir isso, Otori respeitou sua decisão e prometeu estar ao seu lado. Logo, ele perguntou onde Ikaruga e Kusanagi estavam, e as meninas, frustradas, responderam que os haviam perdido pelo caminho. O diretor, lamentando a situação, ordenou que levassem as armas da limusine e disse a Otori para não hesitar em usar a relíquia. Enquanto isso, o protagonista, com dificuldade, conseguiu sair da toca de Ikaruga da melhor maneira possível. Lápis, ao lado dele, perguntou qual era sua intenção, e ele respondeu que queria salvar seus amigos, pedindo que ela o acompanhasse. Lápis, com determinação, afirmou que faria o possível para ajudá-lo a realizar seus desejos. Ela ativou a armadura com sistemas de 100% de obediência, permitindo que o protagonista se movesse com mais agilidade. Na sequência, Kusanagi enfrentou as máquinas, enquanto perguntava a Lápis onde Ikaruga e o centro de pesquisa dos elfos estavam. Lápis respondeu que o local mais alto da torre estava coberto por materiais mágicos, então ele deveria ir até lá. Kusanagi perguntou se ela poderia voar, mas ela explicou que isso não era possível. Contudo, ela sugeriu que poderiam planar com um salto alto, o que fez Kusanagi sorrir, já pensando no próximo passo. Pensil pediu que ele parasse de elogiá-la, pois isso a deixava desconfortável. Sentia como se ele estivesse tentando lhe dizer algo, o que a fazia ficar nervosa. Decidiu, então, ativar os propulsores e subir até o topo da torre. Quando chegou lá, viu o Prot prestes a ser atingido por um dragão. Foi então que Otori apareceu, surgindo do nada para salvá-lo. Ele sugeriu que o Prot tomasse mais cuidado com Kusanagi. Vê-lo, sem entender completamente a situação, questionou Otori sobre o que ele estava fazendo ali, e a resposta veio rápida. Ele estava no mesmo lugar por um motivo semelhante. Mas, antes que pudesse dizer mais, Otori alertou que, caso a Inquisição descobrisse que Ikaruga havia se envolvido em experimentos com elfo, ela seria capturada. Dentro da torre, Izuka perguntou à irmã se ela sentia falta daquele lugar. Ikaruga respondeu que não, pois toda vez que olhava para aquelas paredes, lembrava-se do ódio que sentia daquele dia. Sul, com um olhar incisivo, perguntou por que ela a havia traído. Ikaruga, com uma expressão distante, respondeu que a única coisa que fez foi fugir, acreditando que o mundo além daquelas paredes tinha mais a oferecer do que simplesmente criar armas. Em resposta, Izuka questionou se ela havia encontrado aquilo que buscava. Ikaruga admitiu que havia encontrado uma única coisa, sua juventude. Essas palavras fizeram Izuka perder a calma, e ela explodiu, revelando como, por conta de decisões impensadas, elas haviam sido forçadas a restringir suas emoções. Agora, toda vez que sentia algo, uma dor excruciante a atingia na cabeça, resultado da doutrinação dos superiores. Ao ouvir isso, Ikaruga, com seu olhar implacável, afirmou que aquilo não fazia sentido. Ela era uma gênio, e suas palavras só causavam mais raiva em Izuka, que, furiosa, jogou sobre ela o livro que Ikaruga lera na infância. A irmã, com um sorriso frio, afirmou que, se os elfos Fala fossem revividos, ela seria aceita, e seu sofrimento teria fim. Ikaruga, ao ouvir isso, revelou que um de seus motivos para voltar era justamente impedir que os elfos fossem revividos, e o outro, mais pessoal, era tirar Izuka daquele lugar. Izuka, com um sorriso sarcástico, disse que isso era impossível. Ikaruga, então, tentou se aproximar para convencê-la, mas sua irmã a empurrou com força, dizendo que não precisava mais dela, pois agora tinha planos próprios, destruir o mundo para salvar a si mesma. Ikaruga, com um tom de pena, disse que,
Caso isso acontecesse, ela perderia sua casa, e, nesse cenário, seriam inimigas. Yuka, com raiva, retrucou que não precisava de um lar e disparou contra a perna de Ikaruga. Após isso, ela exigiu a matriz perdida, mas Ikaruga a interrompeu, dizendo que a resposta estava bem à frente dela. Apontando para a pedra em seu peito, Ikaruga revelou que era a pedra filosofal, responsável pelo fim da magia e da ciência, um artefato conhecido como a máquina Nanon. Nesse instante, Ikaruga se transformou em uma elfa negra. Izuka, incrédula, perguntou se ela havia usado as nanomáquinas. Ikaruga, com um sorriso louco, confirmou, dizendo que com magia seria capaz de criar antimatéria. Ela se preparou para usar esse poder, avançando na direção de sua irmã. Izuka começou a recuar, percebendo que estava prestes a perder, mas, de repente, a Unted apareceu, atacando de forma inesperada. Izuka, então, questionou o motivo de Ikaruga esconder emoções tão intensas. Depois disso, o caos se seguiu, com Ikaruga atacando o inimigo com sua magia. Mais tarde, Izuka, gravemente ferida, foi levada nos braços de Ikaruga, que, com lágrimas nos olhos, tentou convencê-la a desistir. Izuka, com um suspiro, disse que a máquina Nanon estava incompleta e que Canaria, a elfa que criaram quando eram crianças, ainda estava viva, sendo mantida por Valhalla. Ikaruga deveria sobreviver para libertá-la. Nesse momento, Ikaruga pediu desculpas, em seguida, assistiu, impotente, enquanto sua irmã falecia. Contudo, antes de sua morte, Izuka lhe pediu uma última coisa, que ela fosse com a Unted. Ikaruga, com um olhar vazio, afirmou que a irmã havia lhe ensinado tudo o que ela precisava saber. Agora, não necessitava mais dela. Ikaruga, ouvindo essa conversa, ficou em silêncio. A Unted, então, revelou que sua irmã havia deixado uma lembrança, e invocou um dragão, causando destruição por toda a parte. Nesse momento, o protagonista, que estava nas proximidades, se apressou até o local e conseguiu salvar Ikaruga, que estava prestes a cair inconsciente. Após isso, pediu a Pencil que analisasse o dragão. Ela lhe disse que, com a quantidade de magia que possuía, o dragão deveria ser um tecelão, com chances de vitória extremamente baixas, cerca de 0,4%. No entanto, o dragão começou a devastar tudo, obrigando o protagonista e Otori a distraírem-no, enquanto Usagi tentava acertá-lo com um canhão balístico real, que só tinha 5 balas. Usagi errou as 2 primeiras tentativas, o que a deixou desanimada, mas ela encontrou coragem no terceiro disparo. O dragão também conseguiu causar bastante dano ao protagonista, que, furioso, retornou à batalha. Quando chegaram a um ponto crítico, o protagonista ficou sem energia, pensando que talvez fosse perder alguém novamente. Mari, com sua magia, deu-lhe um impulso de poder, que foi utilizado para cortar o dragão, derrotando e fazendo com que ele caísse no chão, exausto. Após a batalha, Mari se gabou para as outras garotas sobre a ajuda que deu, fazendo o protagonista rir. Em seguida, Kusanagi se aproximou e perguntou a Ikaruga, que estava um pouco distante, se ela não se juntaria a eles. Ela respondeu que preferia observar de longe, pois era mais relaxante. O protagonista, com um sorriso, acariciou sua cabeça e sugeriu que, da próxima vez, pedisse ajuda. Mais tarde, o pelotão se preparava para uma nova missão secreta, mas, de repente, Ikaruga questionou suas habilidades, dizendo que não acreditava que seriam capazes de cumpri-la. Otori, irritado, retrucou que ela já havia participado de missões complicadas. Ikaruga, com um olhar de desafio, disse a Otori que ela especialmente deveria se abster de dar opiniões. Otori, furioso, perguntou se isso era uma provocação, mas Ikaruga apenas sugeriu que se divertissem e revelou que o local da missão seria um clube adulto. Quando a noite chegou, as meninas estavam reunidas em uma mesa com alguns homens, até que um deles se aproximou de Otori e fez um comentário inapropriado sobre seu corpo. Ela se afastou com raiva, mas o homem, furioso, retrucou que era apenas um cliente. O Prot, disfarçado de cliente, interrompeu a conversa, dizendo ao homem que aquele era o primeiro dia de Otori no local, o que acalmou um pouco a tensão. Durante a noite, o protagonista continuou observando os suspeitos, e ao identificar um na mesa 4, pediu que as meninas ficassem atentas. Seguindo suas ordens, Otori se sentou ao lado do suspeito, que estava com uma garota. Após alguns drinks, o suspeito, já bêbado, tentou tocar em Otori, o que a fez perder a paciência. Ela o golpeou, e ele, em resposta, começou a disparar sua arma. O protagonista e o resto do pelotão rapidamente intervieram, dando cobertura a Otori, e, em seguida, prenderam o suspeito por tráfico de artefatos mágicos. Após a prisão, o pelotão percebeu que o suspeito, na verdade, só queria dar um videogame de presente à garota. Em seguida, outro homem, assustado, perguntou o que a Inquisição estava fazendo ali e começou a fugir. O pelotão iniciou uma perseguição rápida, enquanto Otori, paralisada pela confusão, não conseguia reagir.
Mais tarde, na academia, Otori se desculpou com os colegas, e Usagi comentou que qualquer garota ficaria furiosa se fosse tocada daquele jeito. Ela também mencionou que, embora não fosse sensato usar balas de verdade durante a missão, Ikaruga acrescentou que, por causa disso, agora a Inquisição provavelmente tiraria os pontos deles como sanção. Mais tarde, o pelotão examinou o anel que haviam confiscado, mas ninguém tinha certeza se era um artefato mágico. Ikaruga, então, sugeriu que a única opção seria testá-lo. Isso fez com que Usagi e Mari começassem a discutir sobre quem ficaria com o anel, já que nenhuma delas queria largá-lo. Otori, tentando se livrar da situação, tenta fazer o anel voar de volta para o pescoço de Kusanagi. Surpreso com a ação, ele se afasta de Usagi e acaba esbarrando em Mari, que, furiosa, questiona por que ele está beijando Usagi se tem a ela, e depois lança um comentário sobre seu corpo, perguntando se ele não a ama porque ela não tem seios. Em resposta, Kusanagi rapidamente tira a roupa para mostrar que, embora pequenos, seus seios são bem formados. Após esse momento desconcertante, ele se veste rapidamente e tenta fugir, mas se depara com Otori, que, ao atingi-lo, o joga no chão e se posiciona sobre ele, forçando-o a tocá-la. Desesperado, Kusanagi foge. Ele corre até se encontrar com Ikaruga, que comenta surpreso que o artefato mágico era, na verdade, um anel que causava embriaguez. A protagonista, aliviada, responde que pelo menos ela está sóbria. Ikaruga, com um sorriso enigmático, a abraça, dizendo que, se ela acha isso, então talvez ela também esteja bêbada. Ikaruga tenta beijá-lo, mas de repente, sente uma onda de náusea e vomita nele. Na manhã seguinte, vemos o pelotão viajando de ônibus, discutindo como, aparentemente, alguém ficou paralisado. Eles estão ansiosos para que o verão nunca acabe, mas Kusanagi os tranquiliza, dizendo que eles só saberão quando chegarem ao destino, e como a viagem ainda demorará um pouco, eles poderão se divertir mais tarde. Ao chegarem à praia, se separam para investigar, mas logo Otori percebe que Mari está encantada com a água. Quando pergunta o que ela está fazendo, Mari responde que, tecnicamente, não faz parte do pelotão e por isso preferia apoiá-los à distância. Contudo, ela logo nota que Ikaruga e Usagi também estão se divertindo na água. Otori, observando a cena, lembra que eles estavam ali para cumprir uma missão. Ikaruga, ao ouvir isso, leva Mari para escolher um maiô, e todo o esquadrão aproveita o dia na praia. Após algumas brincadeiras, Ikaruga se cansa do calor e sugere que acordem quando terminarem. Kusanagi brinca que achava que as garotas de maiô seriam iscas suficientes para ela, mas Ikaruga o repreende, pedindo que não a provocasse tanto, e pergunta se ele realmente quer que ela preste atenção nele. Kusanagi então vai até onde Lápis está e pergunta o que ela estava observando. Ela aponta para duas pessoas pescando, explicando que estavam usando isca e anzol. Mais tarde, as meninas decidem comprar sorvete de sobremesa, mas Kusanagi de repente começa a se sentir mal e precisa correr até o banheiro. Lápis tenta segui-lo, mas é impedida pelas outras meninas, que insistem que ele precisa de privacidade. Durante esse momento, Otori observa um homem ferido sendo carregado pelos paramédicos e pergunta o que aconteceu. Os paramédicos informam que ele foi atacado por um monstro gigante no mar e quase se afogou. As meninas, ao ouvirem isso, percebem que a missão não envolve um objeto mágico, mas sim uma criatura sobrenatural. Pensil, então, revela que se trata de uma subespécie mágica de lebre marinha, chamada Trator de Verão, capaz de prolongar o verão indefinidamente. Otori, ouvindo tudo isso, admite não saber do que se trata, e Usagi, percebendo que tanto Ikaruga quanto Kusanagi não estão por perto, avisa Pensil e Mari que o pelotão Mini 35 será o responsável por concluir a missão. A próxima cena mostra as meninas preparando um plano, onde Pensil usa uma vara de pescar e as meninas servem como isca. Elas reclamam de serem usadas dessa forma, mas de repente, um monstro gigante começa a atacar com seus tentáculos. Assustadas, elas avisam a Pensil, que tenta puxar a vara, mas, ao ser cortada, o monstro consegue levar as meninas. Kusanagi, ao sair do banheiro e perceber o que está acontecendo, pede a Lápis para transformá-lo em um caçador de bruxas. Já transformado, ele se joga na água, mas devido ao peso de seu traje, afunda no fundo do mar. As meninas, ao verem isso, sugerem que ele use a vara de pescar, e graças ao seu conselho, conseguem se libertar do monstro. Otori desativa o colar de Mari, permitindo que ela use sua magia para tirar todos da água. No final da tarde, o grupo se prepara para sair da praia, quando Otori aparece com sorvete para o mini pelotão 35, em agradecimento por tê-lo salvado. No dia seguinte, o protagonista visita sua irmã, Kiseki, e pergunta se ela não percebeu como cresceu. Ela responde que, quando se dorme, o crescimento acelera. Kiseki então elogia Kusanagi, dizendo que ele está mais bonito e pergunta se tem alguma história interessante para contar. Kusanagi fala sobre seus novos amigos e menciona gostar de uma garota de cabelo bonito. Sua irmã, ao ouvir isso, comenta que, se ele está falando dela, é porque se apaixonou.
Kusanagi, no entanto, responde que o que sente não é exatamente amor, mas uma grande admiração, e que sente algo especial quando a vê andando, o que deixa Kiseki feliz, mas ela diz que não importa como ele a sinta. Ela expressa felicidade por ele ter encontrado alguém especial, mas Kusanagi lamenta que ela, sendo forçada a dormir o tempo todo, não possa viver uma vida normal. Eles são interrompidos pela notícia de que o tempo acabou, e Kusanagi promete que ela estará com ele novamente. A próxima cena mostra Otori perseguindo uma motocicleta dirigida por traficantes. Ela consegue direcioná-los para um local onde Kusanagi se encontra, conseguindo impedir que a missão seja completada. No dia seguinte, o pelotão está na academia, analisando seus pontos quando Otori, preocupada, pergunta se Kusanagi está cansado, pois ele parece ter olheiras. Antes que ele possa responder, ela o aconselha a descansar. Kusanagi, porém, afirma que não está tão exausto assim. Logo, o diretor chega ao laboratório onde Kurogane está monitorando Kiseki e questiona sobre seu estado. Kurogane explica que ela não está respondendo bem às drogas devido a algo peculiar, e revela que, se ela tiver contato com o mundo exterior, pode destruí-lo com seu poder corrosivo. Eles precisam continuar isolando-a até que todas as partículas perigosas sejam expelidas de seu corpo. Kiseki, ouvindo isso, sente-se abandonada por seu irmão e usa seus poderes para quebrar as correntes que a prendem. Kurogane, entrando na cela, diz que, embora ela o odeie, ele não se desculpará. Enquanto isso, o pelotão 35 está em missão, e Otori avisa que o Homem de Chapéu é o Mago Amelin, um feiticeiro de nível B. Ela pede para seus companheiros rastrearem seu esconderijo. Mari consegue entregar um transmissor ao guarda-costas de Amelin, mas, ao perceber o que está acontecendo, Amelin saca uma arma e começa a criar mandrágoras com suas balas, escapando rapidamente. O protagonista então começa a persegui-los, até chegarem a um beco escuro. Kiseki, ao ser questionada sobre o que estava fazendo ali, respondeu com um sorriso enigmático que só queria ver Kusanagi. Ela sempre desejava aquele tipo de abraço dele, mas, ao sentir o toque de seu irmão, uma sensação estranha o invadiu. Foi então que ele percebeu algo horrível. Kiseki havia matado Amelin. Nesse instante, os outros chegaram, atraídos pela situação. O protagonista, com a espada em mãos, pediu que as meninas se afastassem. Otori, confusa, explicou que não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia de duas coisas. Uma era que sentia dor e a outra, que os presentes ali não representavam uma ameaça para ela. Kusanagi abaixou a espada e, com um olhar sério, perguntou se a garota era perigosa. Ele respondeu afirmativamente, e acrescentou que ela era ainda mais perigosa do que imaginavam. Quando falou sobre proteger Kiseki, ficou claro que não hesitaria em impedir qualquer um que tentasse machucá-la, até mesmo ele, se fosse necessário. As meninas ficaram em silêncio, surpresas. Kusanagi então revelou que o nome dela era Kiseki. Embora fosse sua irmã, ela possuía habilidades tão poderosas que se classificava como uma ameaça de nível SS ao mesmo tempo. Na prisão, o diretor alertava Kurogane. Se não encontrassem Kiseki logo, o mundo inteiro estaria em perigo. Enquanto isso, na casa do protagonista, Kiseki despertou com um olhar culpado, pedindo desculpas a Kusanagi por ter matado alguém novamente. Nesse momento, Tori entrou na sala, apresentando-se como a irmã do protagonista. Com um tom suave, prometeu que faria o possível para garantir que nada de ruim acontecesse a ela. Kusanagi, com uma expressão séria, saiu da sala para explicar àquelas que estavam presentes que sua irmã havia matado muitas pessoas, mas que isso não havia sido intencional. Kiseki não conseguia controlar seus poderes, e a única vez que perdia o controle era quando se sentia ameaçada. Logo explicou que esse fenômeno era conhecido como Síndrome do Transbordamento, algo comum entre bruxas que não possuíam linhagem mágica. Usagi, sempre preocupada, perguntou o que fariam a seguir. O protagonista, pensativo, sugeriu que entregassem Kiseki à Inquisição, mas Otori interveio. Ela sugeriu que os acompanhassem até a Inquisição, sem fazer contato direto com eles. Quando Kusanagi perguntou se não seria melhor ligar, Otori revelou que já havia desligado os comunicadores, confiando em sua palavra. Ela insistiu que eles tinham 1 hora para ficar com Kiseki antes de partirem, e as meninas logo ajudaram Kiseki a se trocar. Após o intervalo, Mari, com um sorriso gentil, prometeu que Kiseki seria sua irmã no futuro. Naquela noite, enquanto tomavam café, Kiseki comentou sobre o quanto os amigos de Kusanagi eram gentis, tratando-a bem apesar de saberem que ela representava um perigo. Eles conversaram sobre as meninas, até que, em um suspiro, Kiseki fez um pedido angustiante ao irmão. Ela queria que ele a matasse. Com os poderes crescendo a cada dia, ela sentia o desejo de matar mais pessoas e achava que seria melhor morrer antes que isso acontecesse. No entanto, ela não queria que fosse qualquer pessoa a fazê-lo, apenas ele. Surpreso, Kusanagi a olhou com pesar e disse que não poderia cumprir esse desejo. Mesmo que todos quisessem vê-la morta, ele sempre desejaria que ela vivesse.
Ele prometeu a ela que, se um dia fosse necessário matá-la para protegê-la, ele também morreria naquele mesmo dia. Kizeki, tocada por suas palavras, disse que, se ele cumprisse sua promessa, ela resistiria por mais um tempo. Enquanto isso, em uma cabana distante, Dilua recebia as ordens para resgatar o alvo, que estava na prisão. Ela, com um sorriso cruel, disse ao informante que destruiria a academia se fosse necessário. O homem tentou alertá-la para não ser tão pretensiosa, como Assombrada e Mefisto, mas Dilua estava decidida. Na cidade, o protagonista e sua irmã chegaram a um parque de diversões, onde se encontraram com Kyoya e Yoshimizu. Kyoya, apontando uma arma para Kizeki, declarou que a caça às bruxas havia começado. Kusanagi, furioso, invocou a lâmina de lápis, e ao converter sua espada, perguntou a Kyoya por que ele possuía uma relíquia. Kyoya, com um olhar frio, explicou que o diretor o havia escolhido por ver seu potencial. A luta se iniciou, mas foi interrompida pela chegada de Kurogane, que os repreendeu por lutarem em uma área civil. Como inquisidores, agora teriam que enfrentar as consequências de suas ações. Kusanagi, preocupado com sua irmã, pediu permissão para falar com ela, e, ao se aproximar de Kizeki, ela pediu desculpas por não poder mostrar mais do mundo exterior. Ele, com um sorriso triste, prometeu que eles se viriam novamente e a abraçou, dizendo para ela não esquecer sua promessa. Ela, com um suspiro, desmaiou em seus braços. O diretor, ao se aproximar, explicou que ela havia sido sedada com Jimir. Mesmo sendo sua irmã, Kizeki precisava se acalmar sozinha. Kusanagi, aflito, perguntou o que aconteceria com ela, e o diretor revelou que um alquimista queria ajudá-los. No entanto, para isso, ele precisaria transferi-la para outra instalação secreta, longe de Valhalla. Enquanto isso, no céu, um avião da Inquisição foi interceptado por Dilua, que percebeu que se tratava de uma armadilha. Na cidade, o transporte que levava Kizeki foi atacado por robôs. Kyoya, com um sorriso, se preparava para lutar, ansioso pela batalha. O protagonista, por sua vez, começava a entender os segredos por trás da história de sua irmã, ouvindo seu pai lhe contar que as mulheres da família nasceram com demônios dentro delas, o que resultava na morte de todas elas ao nascerem. No entanto, Kizeki era imortal. A revelação deixou Kusanagi ainda mais confuso, mas seu pai, com um olhar grave, lhe entregou sua espada e o desafiou. Deveria escolher entre matá-la ou protegê-la. De volta ao presente, Kusanagi despertou em uma cela com Otori, que se desculpou por não ter podido ajudá-lo. O protagonista, com um olhar agradecido, disse que sem ela, ele jamais teria ficado com sua irmã. Otori revelou que devia tudo a ele, pois graças a ele e ao pelotão, ela encontrara paz. Antes que pudesse dizer mais, Nagaru Shijiro apareceu para libertá-los. Ele havia usado seus contatos para garantir a fuga. Enquanto saíam, contou a Kusanagi que o veículo que transportava sua irmã havia sido atacado por Valhalla. Agora, o protagonista deve agir rapidamente. Ao sair do prédio, Kusanagi encontrou as meninas, que se ofereceram para ajudá-lo. Ele aceitou a ajuda, mas isso provocou uma pequena disputa entre os Agi e Mari, que, furiosas, começaram a acusar Otori de ter influenciado a decisão dele. Na rua, Kurogane e Kyoya continuavam a enfrentar os inimigos até que Bord, um dos líderes de Valhalla, apareceu diante deles. Kurogane, com um semblante sério, disse a Kyoya para seguir em frente e levar Kizeki ao seu destino, pois este inimigo era muito forte. Bord, com um sorriso cínico, perguntou se ele tinha certeza, já que ele também era muito forte. Kurogane, sem hesitar, puxou outra arma e revelou que era um híbrido. Kyoya, alguns metros à frente, abriu a cápsula onde Kizeki estava e, com um grito de raiva, declarou que todos aqueles que o haviam traído pagariam. Apontando a arma para ela, disse que iria matá-la, mas Kusanagi apareceu a tempo para impedi-lo, perguntando o que Kizeki havia feito para merecer tal destino. Kyoya, com os olhos cheios de ódio, respondeu que não suportava a ideia de hereges vivendo entre eles. O sorriso de Yoshimizu, então, apareceu como uma relíquia de Kyoya, encorajando-o a seguir com sua vingança. Kusanagi estava claramente irritado, e as palavras de seu inimigo apenas aumentaram sua fúria. Ele respondeu, furioso, ordenando que não falassem mais sobre seus companheiros, antes de disparar contra ele. Kusanagi então se afastou, concentrando toda sua energia, preparando-se para um ataque devastador. Em seguida, conseguiu quebrar a armadura de seu oponente, Kia. Observando tudo, afirmou com confiança que a batalha ainda não estava perdida, mas Kusanagi não se deixou influenciar. Ele pediu a Kira para desistir da luta, avisando que, se continuassem, ambos acabariam mortos. No entanto, Kyoya, sem hesitar, sacou outro canhão e riu dele, desdenhando da situação. Ele declarou que todos se arrependeriam de não ter destruído Kizeki. Com uma risada sinistra, se atirou no rio para escapar. Kusanagi, sem perder tempo, correu rapidamente em direção à sua irmã, a libertando das correntes que a prendiam. Ele falou com determinação, dizendo que construiria um mundo onde ela pudesse viver em paz.
Mas, antes que pudesse se recuperar da situação, um demônio se materializou e começou a tomar conta de toda a cidade. Enquanto isso, no alto de um prédio, o diretor observava com um olhar calculista e disse a seu subordinado, Saku Sujinami, presidente do Conselho do Alquimista, que tudo havia acontecido conforme o planejado. Saku, claramente empolgado com os eventos, perguntou ao diretor se seria possível clonar a criatura, mas o diretor, com um sorriso sutil, negou. Ele explicou que haviam sacrificado uma área inteira para satisfazer sua curiosidade, e isso, por si só, já era mais do que suficiente. Saku então sugeriu que iriam ajudá-lo a limpar a bagunça. No entanto, o diretor apenas balançou a cabeça e disse que talvez isso não fosse necessário. Ele então olhou para Saku e perguntou se ela apostaria que Kusanagi seria capaz de matar sua própria irmã. Na zona de batalha, a Unted observava tudo com atenção. Ele se virou para Kiseki e afirmou que agora entendia por que Valhalla a desejava. Então, ele perguntou ao protagonista se ele era amigo de Mari, observando com interesse os perigosos laços que estavam se formando. Mas, de repente, Tori, com um olhar decidido, ordenou a Unted que libertasse a Uzana. A Unted, com um sorriso sádico, respondeu que o protagonista era uma isca e que, aparentemente, os 100 demônios da noite pareciam sentir uma afeição peculiar pela família de Kusanagi, o que o impedia de liberar a Uzana. Tori, não se intimidando, disse que ele seria forçado a liberá-lo à força, sacando suas armas e apontando-as para ele. Assim, iniciou-se um combate intenso, corpo a corpo, no qual a Unted questionou se a habilidade do narrador de Kusanagi era revelar sequências mágicas. Mas, antes que pudesse continuar, ele agarrou Tori pela cabeça e a perfurou com sua espada. No entanto, antes que a situação piorasse, os demônios de Kiseki intervieram, interrompendo a luta. Quando Kiseki viu a intervenção, ela imediatamente se virou para Blat, pedindo para fazer um contrato com ele. Blat, o comedor de relíquias, perguntou se ela estava realmente certa disso, mas Otori, com uma expressão séria, garantiu que era o momento certo para usar seus poderes, pois as pessoas que mais amava estavam em perigo. Blat, então, fez uma confissão sincera. Se ela tivesse feito o contrato com ele apenas para satisfazer sua vingança, ele a teria devorado. Mas, ao perceber que seu novo motivo era mais nobre, ele se emocionou e, com isso, iniciou a transformação de Otori em um caçador de bruxas. Com a transformação concluída, Otori atacou a Unted com uma força imensa, obrigando-o a se proteger com seus próprios poderes. Em resposta, ele invocou seu próprio relator. A batalha entre os dois se intensificou, e Otori, com um golpe preciso, finalmente conseguiu ferir seu adversário. Ela, então, correu para ajudar Kusanagi. Enquanto isso, os demônios de Kiseki começaram a fechar o cerco, até que, de repente, o veículo com as meninas do pelotão apareceu para ajudá-las. Durante a fuga, Otori questionou Kiseki sobre como poderiam deter a irmã de Kusanagi. Kiseki, com um olhar sombrio, explicou que, para isso, precisariam interromper os poderes que estavam transbordando, até que o frenesi fosse contido. Ela acrescentou que, como o corpo principal era imortal, só poderia ser destruído por Kusanagi, e que ele seria a única pessoa capaz de fazê-lo. Logo, a enorme massa de carne que tomava conta da cidade as atingiu, fazendo com que o veículo capotasse. As meninas rapidamente saltaram do veículo para se proteger. E aí, com uma expressão preocupada, perguntou o que fariam agora com o protagonista. Otori, com uma expressão resoluta, disse que a relíquia de Kusanagi poderia curar suas feridas e permitir que ele salvasse sua irmã, mas Mari a interrompeu, avisando que não deixaria que ele carregasse mais nada. Agora, era a vez dela ajudar. Otori, usando suas últimas energias, convocou seu narrador e, antes de partir, disse a Mari que ela ficaria no comando de todos. Enquanto subia aos céus, Otori pensava que não permitiria que Kusanagi matasse sua irmã, pois não queria que ela passasse pela mesma dor que ela. Usando seu poder, ela destruiu parte do corpo do demônio, ouvindo uma voz furiosa que a acusava de odiá-la desde o momento em que ela havia tirado seu irmão. Enquanto isso, o protagonista, imerso em seus próprios pensamentos, lembrava de seu passado, culpando-se por não ter feito uma escolha e por ter fugido. De repente, Lápis, interrompendo seus pensamentos, lhe ofereceu mais poder, afirmando que, como sua espada valiosa, estava disposta a lhe dar tudo em troca de que ele lhe entregasse tudo o que possuía. Ela então perguntou se ele seria capaz de abandonar o que mais amava para alcançar seus objetivos. Kusanagi permaneceu em silêncio, até que Pensil, com um olhar firme, questionou se ele estava disposto a abrir mão de sua humanidade para derrotar o inimigo. Kusanagi, refletindo sobre tudo o que viveu, finalmente tomou uma decisão. Mais tarde, vimos como Pensil o beijava, transformando-o em um caçador de deuses. Ela então lhe disse que era hora de despertar, pois a caçada aos deuses começara. Enquanto isso, as meninas, tentando proteger o protagonista, foram surpreendidas quando ele, com um simples passo, provocou uma explosão massiva. As meninas, chocadas, observavam o que acabavam de testemunhar. Então,
Tori se aproximou dele, pronta para falar. Se lutassem juntos, poderiam vencer, mas Kusanagi decide usar a mão para absorver o poder do inimigo e instrui os outros membros do pelotão a se concentrarem em cuidar de Otori. Quando o protagonista está prestes a partir, Otori o interrompe, dizendo que ele não deveria ir. Ela explica que ele não deveria carregar o mesmo peso que ela é. Mais importante, não deveria matar a sua família, mesmo que fosse para ajudá-la. Kusanagi, com um olhar grave, responde que sua luta não é apenas por sua irmã, e, com um suspiro, pede desculpas, como se fosse necessário abandonar seu pelotão, algo pelo qual se sente culpado. Ele se afasta, decidido a seguir em frente. Quando chega até sua irmã, o protagonista tenta dizer algumas palavras, mas é interrompido por Aunted, que aparece repentinamente. Ele avisa que não pode permitir que Kusanagi mate sua irmã, pois ela é muito importante para Bala. Ele a levará, mesmo que isso signifique tirar a vida dela, e admite, com pesar, que não consegue acreditar que se tornou um caçador de deuses para matar sua própria irmã. Diante dessa situação, parece que não há mais saída a não ser acabar com Kusanagi naquele exato momento, enquanto a luta entre eles se intensifica. O protagonista, com um olhar cansado e derrotado, diz a Untri que não conseguiu cumprir o que imaginava. Quando teve a chance de matar sua irmã, optou por não o fazer, mas reconhece que, por mais que se arrependa, sempre será fiel aos seus próprios desejos. A Unted, por sua vez, continua a atacá-lo furiosamente, acusando de ser um covarde por não conseguir abandonar nada, por não ser capaz de abrir mão das suas escolhas. O protagonista, porém, responde com firmeza, dizendo que seu verdadeiro desejo é salvar a irmã e estar ao lado dos amigos, e que ele nunca deixará isso para trás. Nesse momento, Kusanagi, que estava assistindo de longe, decide intervir. Ela usa um dos feitiços mais poderosos, o encantamento Ragnaro, para destruir os espíritos que assombram o local. Agora, livre da pressão externa, ela se apressa para onde sua irmã está. Quando finalmente a alcança, pega sua mão e lhe diz que juntos, irão voltar. A irmã o abraça, mas, com um olhar apreensivo, pergunta se ele a fará sofrer novamente. O protagonista, com um sorriso triste, responde que talvez sim, mas promete que isso só ocorrerá até que ele realmente consiga salvá-la. Ele promete que, independentemente das dificuldades, ele sempre se levantará, tantas vezes quanto for necessário. De repente, tudo que estava destruindo a cidade desaparece, e Bord, ao lado de seu companheiro Canari, diz que será necessário recomeçar. Antes de partirem, porém, Bord é abordado pelo diretor, que lhe conta que 150 anos se passaram e pergunta quanto de raiva ele ainda sente. Bord, com um tom de voz pesado, chama o diretor de Zetsu Otori e questiona se ele planeja repetir a história, desta vez usando Kusanagi. Algumas garotas, que estavam observando, perguntam se ele conseguiria salvar a irmã. Com a irmã nos braços, o protagonista responde que não poderia, pois ainda precisa continuar a sofrer. Elas, com expressão sincera, dizem que não é bom carregar a dor sozinho e pedem que ele permita que compartilhem um pouco de sua carga. Kusanagi, surpreendida por essa reação, olha para elas e com um sorriso agradecido, diz que ficará em dívida com elas. E assim, o vídeo chega ao fim. Esperamos que tenham gostado, e aqui vocês podem encontrar mais resumos como esse.